Muito bem, meus amigos, vamos lá. Estudo de hoje nos domínios da mediunidade, psicografia de Chico, autoria espiritual de André Luiz. Nosso tema de hoje, capítulo número 27, mediunidade transviada. Vamos lá então. Nós estudamos no capítulo anterior, no capítulo número 26, psicometria, um tema bem legal, né? Bem interessante que nós vimos aqui, estudando um pouco sobre essa faculdade, né? Isso agora da perspectiva espiritual, em que André Luiz, Aulus e Hilário visitaram um museu. Então, sempre com oportunidades, né, de aprendizado, né? E aí, então, nesse museu, André Luiz teve a oportunidade de observar objetos, as energias, né, os fluidos que impregnam esses objetos, as imagens que acabam sendo refletidas a partir deles. Então, foi um estudo bem bacana, né? Para quem quiser depois conhecer um pouquinho mais, só dá uma lidinha aqui, que é um capítulo, digamos assim, independente, mas muito interessante, né? Nós complementamos, inclusive, também com o livro de Gabriel Delany, falando sobre a psicometria. Lemos aqui até um caso também, né? De uma senhora que relatava as dificuldades de se hospedar em quartos de hotéis por causa dos fluidos impregnados dos seus antigos hóspedes, né? Então foi algo bastante interessante para nós aqui. Nesse capítulo, então, 27, mediunidade transviada, vamos lá, observando aqui então o que André Luiz relata para nós. Só para a gente poder orientar aqui, né? Só para fecharmos essa parte da André Luiz pergunta, né, se todos esses fenômenos relacionados, né, à psicometria, falando, por exemplo, aqui, né, qualquer pessoa em se servindo de objetos pertencentes a outros, tais como vestuário, leitos ou adornos, pode sentir os reflexos daquele que os usaram? Perfeitamente. Contudo, para que os registrem, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos e por eles provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. E tudo o que observamos é mediunidade? Sim, apesar de os fatos dessa ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científico sob denominações diversas, entre elas a criptestesia pragmática, metagnomia tátil, telestesia, né, e tantos outros nomes que vão surgindo desse ponto. E tomando-nos a dianteira para o retorno à via pública, arrematou: em tudo vemos integração, afinidade e sintonia. E de uma coisa não temos dúvida: através do pensamento comungamos uns com os outros em plena vida universal. Então, o interessante também aqui da gente observar, que foi algo que não foi comentado no nosso estudo, e que agora, né, me veio essa ideia, de nós observarmos tratamentos espirituais, direcionamento, né, de energias negativas para as pessoas, feitas em rituais, em pactos, né, com os espíritos, utilizando objetos de pessoas. Então, da mesma forma que nós, utilizando um objeto, temos a possibilidade de concentrarmos a nossa visão em determinada pessoa, em determinados eventos, isso também deve ser levado em consideração, que esses objetos pessoais também trazem energias impregnadas que facilitam a concentração daqueles que têm interesse em direcionar esses pensamentos. Então, aquilo que nós vemos como parte de rituais, nós achamos que isso nada mais é do que um elemento sem utilidade, apenas a critério de uma fantasia, de uma prática sem sentido, quando nós lembramos que tudo aquilo que nós usamos, como foi comentado aqui agora, né, tanto colocado aqui por Hilário, né, vestuário, leito, adorno, se pode sentir o reflexo daqueles que usaram, e Aulus responde que perfeitamente. Então nós começamos a ver ali uma linha de raciocínio que também leva
para esse ponto, né, quando nós falamos de alguém. Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, um centro espírita que faz cirurgias espirituais, e eles pedem para que sejam levados objetos pessoais ou fotos para que a cirurgia seja feita à distância. Então, a princípio, a gente vai dizer, bom, dentro das práticas espíritas, isso não tem no menor sentido, porque tudo acontece pela força do pensamento. Só que quando nós temos o nosso pensamento concentrado nesses objetos que facilitam essa conexão, aí nós começamos a ver um sentido, que não é apenas uma mera fantasia, mas que tem uma razão de ser, pelo fato desses objetos pessoais estarem impregnados com esses fluidos e que então facilitam a conexão com aquela pessoa, né? Então é algo interessante da gente observar. Muito bem, mediunidade transviada. Vamos lá, nós já vimos um caso, como eu comentei com vocês, no início desse livro, quando então nós tivemos ali pessoas que frequentavam aquela instituição que os três aqui frequentaram para observar ali o trabalho. Nós tivemos ali pessoas que sofriam as consequências dessa mediunidade transviada. Vamos lá então. Descer à noite totalmente, quando penetramos estreita sala em que um círculo de pessoas se mantinha em oração. Várias entidades se imiscuíam ali em meio dos companheiros encarnados, mas em lamentáveis condições, de vez que pareciam inferiores aos homens e mulheres que se fazia componentes da reunião. Apenas o irmão Cássio, um guardião simpático e amigo, de quem o assistente nos aproximou, demonstrando superioridade moral. Notava-se-lhe de imediato a solidão espiritual, porquanto desencarnados e encarnados da Assembleia não lhe percebiam a presença e, de certo, não lhe acolhiam os pensamentos. Então, uma pequena reunião, pessoas ali encarnados e desencarnados, mas num baixo padrão vibratório, que não percebiam, pelo comportamento que eles tinham, né, pela sintonia que eles estabeleciam, não percebiam então a presença desse orientador espiritual, desse guardião. Então, por isso então, como foi colocado, né, notaram então uma certa solidão espiritual. Então ali, essa é uma das grandes frustrações que muitos espíritos relatam quando participam de reuniões mediúnicas, de grupos de orações, né, de encarnados, espíritas ou não espíritas, né? Então, quando eles estão ali presentes, tentando influenciar positivamente os encarnados, né, transmitindo ali pensamentos, intuições, e simplesmente tudo isso acaba sendo desperdiçado pelo fato dessa sintonia entre desse grupo estar num padrão inferior. Então, o que é bastante lamentável, porque por mais que se tente, acaba não conseguindo. Então nós veremos em outros casos também espíritos que simplesmente, não que abandonam, mas eles acabam se distanciando desses grupos pelo fato de eles não serem ouvidos. E nós já vimos isso inclusive no próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec fala, né, sobre dos espíritos protetores, quando eles não são ouvidos, quando eles acabam sendo ignorados pelos encarnados, eles se distanciam e deixam ali cada um viver da sua própria experiência, mas não significa que eles abandonam o seu posto, né? Mas eles deixam que haja uma abertura para que eles possam fazer, né, o trabalho de proteção que eles se dedicam, né? Rapidinho aqui, o Flávio colocou, né, essa coisa de psicometria é interessante. Eu lembro quando não tinha conhecimento da doutrina, algumas pessoas falavam para quando você fosse mudar para uma casa onde outras pessoas moravam antes, de você pintar a casa com uma demão de cal para queimar as energias que tinham ficado no ambiente. Então, o que nós vemos, né, Flávio, nessa parte, é que existe muita fantasia, mas é muita fantasia criada em torno de uma verdade não compreendida, né? Então, isso é bastante interessante, que no caso as pessoas dizem, né, tirar o mal olhado, purificar um local porque outras pessoas moraram ali. Nós vemos na televisão, né, se por acaso você tem ali uma casa onde tem uma história de um crime que aconteceu, né, então falam que o espírito fica preso naquele local, que existe uma maldição. Então nós começamos a extrapolar para fantasias de vários graus, né, até aquelas das mais absurdas, mas que no fundo tem ali uma verdade. Então, quando essa verdade começa a ser esclarecida, a gente começa então a direcionar os nossos esforços para algo mais efetivo
né, na forma de lidar com essas sintonias, né? Exatamente, né, Didima? É uma fantasia, né, mas que no fundo as pessoas têm essa intuição. Até porque muitos daqueles que criaram essas fantasias eram pessoas sensitivas que sofriam o efeito dessas vibrações. Então ele dizia assim, esse ambiente está muito carregado, parece que tem um encosto por aqui. E aí então vão usando aquelas expressões, aquelas palavras, aquelas práticas, né, que acontecem pelo mundo afora, mas a gente vê que são tentativas que as pessoas têm dentro de suas crenças, dentro de seus conhecimentos, de tentar lidar com esse fenômeno. Flávio coloca também, hoje sabemos que muito melhor é fazer o culto do Evangelho no ar. Sim, né? E mais a mudança de comportamento, né? Então tem uma série de ações que são realmente mais efetivas, né? Que a doutrina espírita traz para nós, né? Como sugestão. A Didima coloca, né? A gente faz, né? Por um impulso de buscar o melhor para nos proteger. Pois é, são tentativas, né? Dentro da crendice popular, dentro dos dogmas de cada filosofia, né, para tentar alcançar esse objetivo. Então, um outro caso, por exemplo, né, muito dogmatismo também. Né, um outro caso também que é muito interessante, eu lembro de ter visto na televisão uma vez uma sensitiva, não me lembro o nome dela, mas ela é famosa, aparece em alguns canais, dando ali conselhos, aquela coisa toda, né, que a gente até coça a cabeça algumas vezes. E ela dizia assim, né, certa vez, que quando você for a um cemitério, você tem que sair de frente para o cemitério, ou seja, você vai andando de costas para que você não leve energias negativas para sua casa. Então a gente pensa assim, né, ai meu Deus, né, ainda tem essa coisa. Mas a gente pensa assim, essas energias que saem de lugares assim, elas não podem trazer um prejuízo para aqueles que absorvem que entram em sintonia com esses ambientes, com essas vibrações. Então a gente vê assim que são práticas esquisitas para tentar resolver coisas que são sérias. E isso vai ali, né, de uma série de práticas que existem aí pelo mundo afora. Mas enfim, né, isso aí a gente vai depois conversando conforme os temas vão chegando. Continuando aqui então. Irmão Cássio, sozinho então, na tentativa de orientar esse grupo. Ante as interpelações de nosso orientador, informou algo desencantado. Por enquanto, nenhum progresso, não obstante os reiterados apelos à renovação. Temos sitiado o nosso Quintino com os melhores recursos ao nosso alcance. Mobilizamos livros, impressos e conversações de procedência respeitável. No entanto, tudo em vão. O teimoso amigo ainda não se precatou quanto às duras responsabilidades que assume, sustentando um agrupamento dessa natureza. Então Quintino é o encarnado responsável por esse grupo. Esse mesmo, Dudu. Márcia Fernandes, né? Então, Quintino é o responsável por esse grupo, né? Só que ele, infelizmente, ainda se encontra refratário a todas as influências que recebe, então, de Cássio, que é esse orientador do grupo. Aulus buscou reconfortá-lo com um gesto silencioso de compreensão e convidou-nos a observar. Revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis e densos. Mais uma vez, hein? Revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis e densos. 2 médiuns davam passividade a companheiros do nosso plano, os quais, segundo minhas primeiras impressões, jaziam convertidos em criados autênticos do grupo, assalariados talvez para serviços menos edificantes. Entidades diversas nas mesmas condições, enxameável em torno deles, subservientes e metediços. Vimos aqui então um grupo mediúnico, que tem ali um objetivo não construtivo. Esses 2 médiuns então faziam esse trabalho de conexão com o plano espiritual, mas sem um propósito nobre, já que, como nós vimos aqui, né, grupo assalariados talvez para serviços menos edificantes. E aí então entidades diversas, nessas mesmas condições, enxameavam em torno deles. Então já começamos a ver aqui um grupo bastante problemático.
A Andréa colocou, é um grupo mediúnico dentro de uma casa espírita? Não, Andréa. Aqui o que foi apresentado para nós é aqui, ó. Descer à noite totalmente quando penetramos estreita sala em que um círculo de pessoas se mantinha em oração. Então era ali um grupo doméstico, aparentemente. Tá. O fenômeno da psicofonia era ali geral. Os sensitivos desdobrados se mantinham no ambiente, alimentando-se das emanações que lhes eram peculiares. Então, essas emanações que lhe eram peculiares diz respeito a esse parágrafo que nós lemos aqui. Revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis e densos. Então seria assim um ambiente, se nós pudéssemos fazer uma comparação aqui com o mundo encarnado, um ambiente onde, por exemplo, existe ali muitas intrigas, o uso de substâncias que são negativas, tóxicas, e todo mundo convivendo naturalmente, sem sequer se dar conta que aquele ambiente provoca esse efeito. Mais ou menos como naquela excursão que os três, Aulos, André Luiz e Hilário, fizeram ao saírem de uma casa espírita e entraram então naquele bar, naquele restaurante. E aí entrando ali então pessoas que fumavam, bebiam, espíritos ali próximos e tudo mais, e eles então se sentiam à vontade. Era um ambiente que para eles era agradável. Como acontece hoje, você vai, por exemplo, num bar noturno em São Paulo, aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, onde existe ali todo tipo de sensações, muito físicas, muito materiais, aquele efeito de sedução, o efeito a busca de substâncias, o tipo de música que acontece, o tipo de relacionamento que se dá, e todo mundo se divertindo. E aí depois vai para casa e diz assim, nossa, a balada estava ótima. Mas em termos de vibrações, quando a gente entra nesse campo sutil das vibrações, dos pensamentos, dos fluidos, nós vemos ali que era um ambiente altamente tóxico, mas que as pessoas se sentiam bem. Então cada um ali, se nós temos então o nosso pensamento vibrando numa determinada faixa, se você vai num ambiente naquela mesma faixa, você se sente em casa. Se você vai num ambiente diferente, num padrão mais elevado, por exemplo, você se sente desconfortável, porque ali não oferece o que você deseja. E se você tem um padrão mais elevado e você vai num ambiente que tem uma vibração mais negativa, bom dia, Márcia, numa vibração mais negativa, você também acaba se sentindo mal, porque você percebe a toxicidade do ambiente. Então eis aí o detalhe que a gente percebe, todo mundo se sentindo muito à vontade. Raimundo, um dos comunicantes, sob as vistas complacentes do diretor da casa, conversava com uma senhora cuja palavra leviana inspirava piedade. Raimundo, dizia, tenho necessidade do dinheiro que há meses vem sendo acumulado no Instituto, do qual sou credora prejudicada. O que me diz você de semelhante demora? Então a gente vê, a encarnada perguntando para o desencarnado, que era a entidade que se manifestava, algo relacionado com o dinheiro que ela não recebia. Então a gente lembra, no próprio livro dos médiuns, Kardec coloca naquela questão, que tipo de perguntas podem ser feitas para os espíritos. E aí então a gente vê exatamente aqui algo que contraria aquela orientação, usando então nessa relação com o mundo espiritual, embora seja feita aquela oração inicial, porque era um grupo formado ali que são feitas as preces, pedindo que os espíritos se manifestem e coisa e tal, mas as intenções são diferenciadas. As intenções fazem com que eles se mantenham então conectados com essa faixa inferior. Então não basta fazer a prece, é importante o comportamento. Espere, minha irmã, recomendava a entidade. Trabalharemos em seu benefício. Então a gente vê nesses trabalharemos em seu benefício, remontando agora para o livro dos Espíritos, naquele capítulo que fala sobre o pacto. Os pactos com os Espíritos. Então os Espíritos dizem, nós vamos te ajudar, sabe-se lá como, mas em troca
receberemos o que exatamente? Então é nesse sentido que nós vemos ali os pactos que são feitos com os espíritos. E a palestra continuava. A solução é urgente. Você deve ajudar-me com a ação mais expedita. Tente uma volta pelo gabinete do diretor Ranzinza e desencrave o processo. Você quer o endereço das pessoas que precisamos influenciar? Não, conheço-as e sei onde moram. Vejo, Raimundo, que você anda distraído. Não se interessou por meu caso, pois com a presteza justa. Não é bem assim. Tenho feito o que posso, disse aqui o espírito. E enquanto a matrona baixava o tom de voz, cochichando, um cavalheiro maduro dirigia-se a Teotônio, o outro comunicante da noite, clamando indiscreto. Teotônio, até quando me cabe aguardar? A entidade, que parecia embatucar-se com a pergunta, silenciou, humilde, mas o interlocutor alongou-se exigente. Vai para 4 meses que espero pela decisão favorável referente ao emprego que me foi prometido. Entretanto, até hoje, você não conseguiria liquidar o problema? O que deseja que eu faça? Sei que o gerente da firma é o do contra. Ajude-me, inclinando-o a simpatizar-se pela boa solução de meu caso. Então tivemos aqui 2 casos. Nós teremos aqui então, né, depois aqui mais um caso que vai surgir. Não é comum, não é difícil nós termos então muitas pessoas que recorrem aos espíritos, seja numa casa espírita, né, em qualquer grupo mediúnico, seja espírita ou mesmo umbanda, por exemplo, onde existe ali muitas consultas com os espíritos, pessoas que fazem pedidos dessa natureza. E aí então, né, dentro do que os espíritos, se os espíritos trabalham num padrão mais elevado, eles vão então trazer uma orientação, né, de auxílio a essas pessoas, no sentido de fortalecê-las, de motivá-las, para que elas continuem buscando. No caso de espíritos mais apegados à matéria, eles desejam então uma influência direta na causa, né, no problema que elas estão vivenciando, para que então elas sejam favorecidas. Então, inclusive no nosso próprio trabalho do Espiritismo.net, nos trabalhos de comunicações de atendimento fraterno, muitas solicitações chegam para nós de pessoas que se queixam, por exemplo, de estarem desempregadas, de estarem com dificuldades, pedindo ajuda para os espíritos para resolver esse problema. Para que os espíritos, então, intervenham diretamente na situação para que elas sejam favorecidas. E aí, então, vários e vários estudos que nós já fizemos, né, que os espíritos falam exatamente, né, da confiança, da determinação, da prece, não para resolver o problema diretamente, mas para que elas sejam fortalecidas e encorajadas para receberem, para enfrentarem essa dificuldade. Então, essas perguntas muito interessantes de pessoas que fazem, então, pedindo que os espíritos venham aqui ao mundo físico para resolverem suas dificuldades. Mas aí então a gente começa a fazer uma análise desde o início do problema, como é que as coisas surgiram, como é que os problemas acabaram aparecendo, e elas querem então que os espíritos resolvam, não que elas próprias resolvam. Né? Transferência de responsabilidade, comodismo, né? É aquela fantasia, né, do poder dos espíritos aqui no mundo corpóreo. Nisso, outra senhora ocupou a atenção de Raimundo, solicitando: meu amigo, conto com o seu valioso concurso. Sou mãe. Não me conformo em ver minha filha aceitar a proposta de um homem desbriado para casar-se. Nossa posição em casa é das mais alarmantes. Meu marido não suporta o homem que nos persegue, e a menina revoltada tem sido para nós um tormento. Você não poderá afastar esse abutre? Raimundo respondeu subserviente, enquanto Quintino tomava a palavra logo em seguida, pedindo uma prece, em conjunto, a fim de que os desencarnados se fortalecessem para corresponder à confiança do grupo, prestando-lhe os serviços solicitados. Então, quando nós falamos em prece, olha só então, falou em prece não significa necessariamente conexão com o plano superior.
É necessário a prece e é necessária a atitude. Do contrário, são apenas palavras. O Braz lembrou aqui. Patrícia narra que as preces chegam lá em forma de carta, né? Eles fazem as leituras e a seleção. Pois é, Braz, aí já a gente lembra sempre, né, que tudo acontece pelo pensamento, pela sintonia, né? Então precisamos de um esclarecimento maior de como funciona essa conexão com o plano espiritual, né? Seria muito simples, muito material essa ligação. É claro, né, que os espíritos procuram sempre, quando eles relatam para nós experiências do plano espiritual, eles fazem comparações. Então, quando chega em forma de carta, o que exatamente ela quis dizer com isso, né? O Flávio trouxe para nós aqui do dicionário desbriado, né, que ou que não tem brio, não tem dignidade. Então é o malandro, né, que está seduzindo a filha, e ela então pede ajuda para os espíritos. Entendimentos e conversas continuaram entre comunicantes e clientes da casa. Todavia, não mais lhes dei atenção, considerando-lhes o obscuro aspecto. Então aqui, André Luiz, Hilário e Aulus, né, começaram então a observar tudo aquilo que acontecia, então perderam ali, né, o interesse nos petitórios que estavam sendo feitos, né? Então aqui agora começa a análise do processo em si, do processo de comunicação, a forma como se dá essa sintonia. Vamos então acompanhando. Em aflitivas circunstâncias, vira obsediados e entidades endurecidas no mal através de tremendos conflitos. Contudo, em nenhum lugar sentia tanta compaixão como ali, vendo pessoas sadias e lúcidas a interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual como um sistema de criminosa exploração com alicerces no menor esforço. Bom dia, Obídia. Então, aqui ele começava o que ele coloca, né? Porque se você vai num local, num grupo espírita, ou mesmo num grupo mediúnico, ou qualquer que seja, em que há essa conexão com o mundo espiritual inferior, onde nós temos ali processos obsessivos, onde nós temos ali espíritos sofredores e tudo mais, nesse caso ele chama a atenção que sentia grande compaixão por ver pessoas saudáveis, que teria possibilidade de grandes realizações, estarem presas, né, nesse sistema de criminosa exploração, ou seja, exigindo dos espíritos, não é apenas um pedido, mas exigindo dos espíritos respostas às suas solicitações, como ver também os próprios espíritos se submetendo a esse tipo de relação. Ele continua. Aqueles homens e mulheres que se congregavam no recinto com intenções tão estranhas, teriam coragem de pedir a companheiros encarnados os serviços que reclamavam dos espíritos? Não estariam ultrajando a oração e a mediunidade para fugir dos problemas que lhes diziam respeito? Não dispunham, acaso, de veneráveis conhecimentos para mobilizar o cérebro, a língua, os olhos, os ouvidos, as mãos e os pés no aprendizado enobrecedor? Que faziam da fé? Seria justo que um trabalhador relegasse a outros a enxada que lhe cabia suportar e mover a gleba do mundo? Então, perguntas aqui absolutamente pertinentes feitas por André Luiz a respeito do comportamento daqueles encarnados. Então, a primeira pergunta foi muito curiosa, né? Aquilo que você pede para um espírito, você teria coragem de pedir para o encarnado fazer para você? E depois aqui, oração e mediunidade, né? Dois recursos, e talvez dos mais nobres que nos colocam em conexão com o mundo espiritual. Utilizam esses recursos nobres para fugir dos problemas que lhes diziam respeito. Depois, o conhecimento que eles possuíam, pessoas inteligentes, pessoas saudáveis, que poderiam mobilizar os recursos próprios da inteligência, da palavra, da visão, da audição, das mãos, dos pés, fazer aquilo, utilizar tudo isso para algo enobrecedor, mas voltando a atenção apenas para a satisfação de interesses pessoais, interesses mesquinhos? A fé que utilizavam, já que estavam ali fazendo parte de um grupo que certamente consideravam como grupo religioso, o que faziam da fé que possuíam?
Aulus registrou-me as reflexões amargas, porque, generoso, Deus se pressa em reconfortar-me. Um estudo atual de mediunidade, mesmo rápido quanto o nosso, seria completo se não perquiríssemos a região do psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Aliás, constituem produto natural da ignorância viciosa em todos os templos da humanidade. Ou seja, a gente lembra sempre que, embora nós estejamos vendo aqui uma ligação do mundo físico com o mundo espiritual através da mediunidade direcionada, da mediunidade consciente, nós encontramos em muitas instituições religiosas pessoas que vão ali fazer seus pedidos, se ajoelham perante os altares, fazem as suas preces com o mesmo objetivo. Aqui nós temos a mediunidade clara, conversando diretamente com os espíritos. Em ambientes onde a comunicação não faz parte de suas práticas, a oração silenciosa, ela continua ali presente, fazendo promessas, fazendo barganhas, com o mesmo objetivo. Aliás, nós sabemos que, infelizmente, no nosso mundo, a grande maioria dos encarnados ainda tem essa relação com o mundo espiritual de dependência, sempre de petitórios, sempre de fazendo ali solicitações para as questões pessoais que elas próprias poderiam resolver. Mas em nome de uma fé infelizmente desviada, acabam utilizando a relação com o mundo espiritual de uma forma muito mais material do que espiritual. Inclusive nós temos, infelizmente, algo bastante nocivo na nossa sociedade hoje, que é exatamente ali a doutrina da prosperidade. Quando nós temos ali muitas instituições que dizem que a nossa relação com Deus nos trará a felicidade material. Então você tem ali promessas, você tem orações, você tem círculos de vibrações para que você possa enriquecer. E aí então nos meios de comunicação surgem as pessoas, e também diante dos altares, diante do público, nós temos ali pessoas que contam suas histórias de sucesso material pelo fato de frequentarem essa ou aquela religião. Então nós temos não apenas a dependência das pessoas do plano espiritual para realizarem seus desejos materiais, como nós temos as próprias instituições oferecendo esses serviços para as pessoas. Então, na verdade, nós vamos alimentando cada vez mais essa dependência, essa vivência material, muito mais aqui, mesmo nessa relação com o mundo espiritual, mas pensando na felicidade da matéria. Então, o indivíduo que quer o emprego, o indivíduo que quer enriquecer, o indivíduo que comprou, porque ganhou, porque fez e aconteceu, mas como espírito a pergunta é, o que exatamente ele conquistou como espírito? Então esse é um detalhe que a gente tem que estender a nossa visão, porque quando nós falamos de um grupo mediúnico que faz esses pedidos, fora desses grupos mediúnicos nós temos ali aqueles que fazem pedidos silenciosos. O Braz colocou, as mãos que doam valem mais do que os lábios que rezam, Exatamente, Madre Teresa de Calcutá, porque é aquela história que eu comentei, Braz? A oração sem atitude, ela acaba sendo vazia. Flávio colocou, tem correntes religiosas que até falam para a gente desafiar Deus. Doe tudo que tem que será recompensado. Então, infelizmente, nós temos ali uma sociedade ainda muito infantil no sentido espiritual. Nós não entendemos ainda o propósito dessa nossa conexão com o mundo espiritual. Nós não entendemos ainda sequer o que significa de fato a nossa evolução espiritual. Para nós o que interessa é o momento. E o momento em que nós estamos encarnados, o nosso interesse fica voltado para o mundo material. Osmar colocou, alguns dão depoimentos de que enriqueceram de uma hora para outra, mas não falam como ficaram ricas, E daí para pior, Osmar, os bastidores desse processo de conquistas materiais, utilizando a fé como um canal, se nós tivéssemos a oportunidade de ver aquilo que André Luiz vê do plano espiritual, nós veríamos todo o processo, a forma como foi o enriquecimento, as influências espirituais que aconteceram.
todas as mentiras, toda a destruição que foi causada na vida das pessoas em nome de um poder material. Infelizmente nós encontramos tudo isso. E em todas as religiões tem isso, inclusive dentro do próprio meio espírita também. Nós não estamos falando de A, B e C aqui. Nós falamos de todos. Porque grupos mediúnicos espíritas, utilizando a mediunidade de uma forma equivocada, acabam caindo também na mesma viciação. Então, quando eu falo para vocês, né, que nós temos uma sociedade planetária muito infantil, nós falamos exatamente nesse sentido. A nossa sociedade é infantil. Não temos essa ou aquela religião que é mais madura que a outra. Todas as religiões trazem os seus princípios nobres, mas nós que interpretamos de uma forma equivocada. E continuamos. Mais uma vez aqui então. Um estudo atual de mediunidade, mesmo rápido quanto o nosso, seria completo se não perquiríssemos a região do psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e encarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Aliás, constituem produto natural da ignorância viciosa em todos os templos da humanidade. Abusam da oração, tanto quanto menoscabam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno, porquanto espreitam facilidades e vantagens efêmeras para se acomodarem com a indolência em que se lhes cristalizam os caprichos infantis. Falei de uma sociedade ainda infantil, exatamente porque se cristalizam em caprichos infantis. Mas prosseguirão assim indefinidamente? Perguntei. André, sua dúvida está fora de propósito. Você possui bastante experiência para saber que a dor é o grande ministro da justiça divina. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. Quem foge ao trabalho sacrificial para dar frente, encontra a dor pela retaguarda. O espírito pode confiar-se à inação, mobilizando delituosamente a vontade. Contudo, lá vem um dia a tormenta, compelindo-o a agitar-se e a mover-se para entender os impositivos do progresso com mais segurança. Não adianta fugir da eternidade, porque o tempo, benfeitor do trabalho, é também o verdugo da inércia. Ou seja, nós amadurecemos pelo amor ou nós amadurecemos pela dor. Aqueles que se estacionam, que ficam estagnados nesse comodismo material, inevitavelmente vão despertar através da dor. Essa dor vai gerar frustração, vai gerar decepção, vai abalar a sua fé, até o momento em que o indivíduo desperte para a realidade espiritual, para a sua realidade espiritual. E a gente lembra, né, como é colocado por Emmanuel, muitas vezes através da oração, nessa busca do plano espiritual, nós não conseguiremos mudar os problemas. Mas certamente nós nos modificaremos diante dos problemas e podemos enfrentá-lo com mais consciência, com mais equilíbrio, sempre tendo essa certeza. Conforme a doutrina traz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos as aflições atuais e as aflições do passado. Aflições essas que foram causadas pelas nossas próprias escolhas. Então, se nós escolhermos esse caminho, inevitavelmente nós colheremos os frutos. Agora, cabe a nós essa nova semeadura a partir de novas ações, a partir de novas ideias, para que os frutos futuros sejam diferentes. Hilário, que refletia silencioso junto de nós, inquiriu preocupado: por que se entregaram nossos irmãos a semelhantes práticas de menor esforço? Há tantas lições de aprimoramento espiritual, há tantos apelos à dignificação da mediunidade nas linhas doutrinárias do Espiritismo, por que o desequilíbrio? Então, ou seja, esse grupo, pelo que dá a entender aqui para nós, era um grupo que tinha um conhecimento doutrinário, mas ainda assim escolheram esse caminho, do menor esforço, utilizando a mediunidade como forma de benefício pessoal.
Aulus pensou alguns instantes e redarguiu: Hilário, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina do Espiritismo. Então, aquele que eu falei para vocês, eles não estão ali, então, vivendo, talvez tenham conhecimento do Espiritismo, no que diz respeito à mediunidade, mas não da doutrina propriamente dita. Então, mais uma vez, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina do Espiritismo. Presenciamos fenômenos mediúnicos, manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior por onde passam, dignas por isso mesmo de nossa piedade. E não ignoramos que os fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. Quanto à preferência de nossos amigos pela convivência com os desencarnados ainda imensamente presos ao campo sensorial da vida física, incapazes ainda de mais ampla visão das realidades do espírito, isso é compreensível na Terra. É sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais, porque servir ao lado de superiores exige boa vontade, disciplina, correção de proceder e firme desejo de melhorar-se. Sabemos que a morte não é milagre. Cada qual desperta depois do túmulo na posição espiritual que procurou para si. Ora, o homem vulgar sente-se mais à solta junto das entidades que lhes lisonjeiam. As paixões lisonjeiam as paixões, estimulando-lhe os apetites, de vez que todos somos constrangidos a educar-nos na vizinhança de companheiros evolutos que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à lavoura incessante do bem. Então, essa colocação que foi trazida aqui por Aulus, quando ele diz assim, né, que é sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais. Ou seja, né, se são subalternos que estão próximos, né, nós temos ali o poder de dar ordens. Se são pessoas iguais, nós podemos dizer sim ou podemos dizer não. Agora, trabalhar com superiores depende de disciplina, correção e boa vontade. E quando nós falamos dentro do campo moral, principalmente, quando nós nos relacionamos com aqueles que demonstram uma evolução espiritual, nós temos que abrir mão daquilo que para nós é prazeroso para elevar o nosso padrão. E nesse caso, significa sacrifício. Porque para nós ainda, abrirmos mãos das nossas paixões, dos nossos interesses, das nossas ideias, exigem ainda um sacrifício muito grande. E é sacrificante. Muitas vezes, por exemplo, né, uma coisa simples que a gente pode observar, numa conversa com alguém e de repente você está falando mal de alguma coisa que você viu. Seja ali um mal político, um mal social, um mal religioso, e você está falando mal e reclamando o tempo todo, aí o outro fala para você assim, escuta, dá para a gente mudar de assunto? Aí a pessoa vai olhar para você e fala, pô, mas como você é chato, hein? Deixa eu falar. Ou seja, quando você então chama a atenção para algo negativo que o outro está vivendo porque ele sente prazer, para ele ficar quieto e conter aquilo dentro dele, é realmente um sacrifício que ele não quer fazer. E a mesma coisa acontece no comportamento. Pessoas que se comportam dessa ou daquela forma, estando em determinados locais, estando diante de outras pessoas, elas têm que se comportar de um modo diferente. E para elas isso é incômodo, porque elas gostam de fazer aquilo. E continua, vamos lá. Mas não será isso um abuso do homem encarnado? Não será crime parasitar os desencarnados de condição inferior? Indagou Hilário. Isso não padece dúvidas, confirmou o instrutor. E esse delito ficará impune? Aulus fixou leve expressão de bom humor e respondeu, não se preocupem demasiado. Quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no espaço e no tempo, porquanto a genuína caridade, sob qualquer título, é sempre venerável.
Entretanto, se o abuso é deliberado, não faltará corrigenda. Então nós temos aqui duas situações diferentes. Muitas vezes, em nome da caridade, por exemplo, eu sou um dirigente de um grupo espírita, ou de um grupo de médiuns, corrigindo, sou então dirigente de um grupo de médiuns, e aí então eu ofereço os meus trabalhos de mediunidade em nome da caridade. E eu abro espaço para as pessoas virem a esse grupo e fazerem ali os seus pedidos aos espíritos, que a gente tenta ajudar da melhor forma. Eu tenho boa intenção. Só que o meu limite de compreensão sobre a importância desse trabalho, sobre a importância da comunhão com o mundo espiritual, me limita a esse auxílio material. Então, quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no espaço e no tempo. Então vai chegar o dia em que eu receberei ali um esclarecimento, uma orientação, que virá, entre aspas, por acaso, através de uma pessoa que vem pedir ajuda, de um espírito que se manifesta. Aí então vou despertar e dizer, opa, estou fazendo errado, preciso fazer certo. E aí então eu começo a mobilizar esforços para acertar as minhas condutas. Mas tem outro caso que foi colocado para nós aqui. Quando o abuso é deliberado, não faltará corrigenda. Então eu sou aquele ganancioso que eu falo assim, quer saber, eu vou ganhar dinheiro. E como as pessoas gostam de conversar com os espíritos, então é isso que eu vou fazer. Aí eu chamo ali duas pessoas, dois médiuns, e falo, ó, a gente vai fazer o seguinte, faz esse trabalho, coisa e tal, a comunicação é legítima, mas se você puder dar uma exagerada também vai bem, faz ali aquela fantasia, cria ali aquela expectativa, que as pessoas vão pagar qualquer coisa para poder receber o que a gente quer. E isso dentro do campo mediúnico, mas se estende também para esse ambiente religioso. Quantas vezes nos discursos religiosos, abrindo a Bíblia, lendo trechos, falando isso, falando aquilo, fazem promessas com o objetivo deliberado de ganhar dinheiro, de ganhar poder, de seduzir as pessoas. Aí nesse caso, né, é a semente que está lançada, e aí então a colheita depois será obrigatória. E nesse caso, né, então tem uma diferença muito grande daquele que abusa deliberadamente, aquele que faz de propósito e aquele que faz por ignorância. Os dois erraram, mas para um nós temos o atenuante. O atenuante significa, como ele não compreendia direito, o delito dele não é tão grave, é possível corrigir de um modo mais brando. O agravante é aquele, ele sabia, e mesmo assim ele fez. E para esse caso, então, será necessária uma corrigenda mais dolorosa. Vagueou o olhar sobre o diretor da Assembleia e sobre os medianeiros que incorporavam os comunicantes e acrescentou. A expressão aqui, vocês viram? Ó, medianeiros que incorporavam os comunicantes. Essa expressão incorporar, muitas vezes, vem de livros assim, né, de citações de André Luiz. Essa ideia, né, de que ele incorporou, ou então ele deu passividade, ou então ele permitiu a comunicação. São várias expressões que nós utilizamos para o mesmo objetivo. Não é no sentido ideal da palavra, incorporar, porque você não incorpora a personalidade que está se comunicando, você não incorpora o espírito. Mas existe então a conexão e o espírito, através do médium, se comunica. Mas é mais fácil a gente usar uma expressão que todo mundo compreende. Então, vagueou o olhar do diretor sobre os medianeiros e acrescentou. Teotônio e Raimundo, que são os dois espíritos, né, tanto quanto alguns outros desencarnados da posição deles, e que aqui se aglomeram, realmente são mais vampirizados que vampirizadores. Fascinados pelas requisições de Quintino é o dirigente encarnado, né, e dos médiuns que lhes prestigiam a obra infeliz, seguem-lhe os passos, como aprendizes no encalço dos mentores aos quais se devotam. Na hipótese de não se reajustarem no bem, tão logo se desencarnem, o dirigente desse grupo e os instrumentos medianímicos que lhe copiam as atitudes, serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizam, a lhes reclamarem orientação e socorro, e muito provavelmente mais tarde, no grande porvir, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos
no instituto da consanguinidade terrestre, na condição de pais e filhos, acertando contas e repondo atitudes, alcançarão pleno equilíbrio nos débitos em que se emaranharam. Ou seja, muitos desses espíritos que criam esses pactos entre encarnados e desencarnados, na condição, de servidores e de patrões, muitos espíritos, e são histórias, muitas histórias que contam sobre isso, muitos espíritos prestam serviços para os encarnados em nome de uma suposta parceria, e quando então o encarnado volta ao plano espiritual, ele volta na condição de escravo. Porque esses espíritos que prestavam esses serviços não eram espíritos tão dóceis. Na verdade é aquela coisa, eu faço o que você quer, mas em troca eu quero a sua alma. Mais ou menos usando essa expressão popular e cinematográfica que nós vemos muito. Então, quantos indivíduos, entre aspas, vendem suas almas em nome de uma conquista material? Fazem pacto com o diabo. Quantas vezes nós ouvimos isso tudo? Essa relação servil entre mundo físico e mundo espiritual tem depois o seu preço. E esses espíritos então vão reclamar aquilo que tem de direito, já que fizeram sua parte e agora querem a reciprocidade. E é então no mundo espiritual, é aquela relação obsessiva, é aquela relação de escravidão que nós já vimos em muitas passagens, quando estudamos, por exemplo, sobre essas colônias espirituais do plano espiritual inferior, onde nós temos aqueles dirigentes que são autoritários, que são ditadores, que escravizam muitos espíritos, inclusive utilizando-os nos seus processos de perseguição, de obsessão. Essa relação aconteceu desde o mundo físico. Não é simplesmente um espírito que desencarnou, foi recrutado ou foi preso para servir aqueles espíritos. Muitas vezes é algo que começou aqui nessa relação com o mundo espírito, com o mundo físico. Ou depois, então, no processo de correção, esses espíritos, então, dada a relação que eles têm, existe, então, o processo de regeneração. E nisso, formam, então, nesse instituto da consanguinidade terrestre, ou seja, no instituto da família, chegam na condição de pais e filhos em relações extremamente turbulentas, antipáticas, de perseguição, para que eles possam, então, acertar contas e recompor atitudes diante do desequilíbrio que eles provocaram. Ante a nossa admiração silenciosa, o assistente concluiu: cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito, e cada aventura menos digna tem o preço que lhes corresponde. Logo após, Aulo concitou-nos a partir. O ambiente não encorajava maior estudo, e já havíamos assimilado a lição que ali poderíamos receber. Então aqui nós tivemos uma passagem curta, que foi apenas mesmo ali para ter uma compreensão melhor, porque foi chamado a atenção de que esse grupo não era um grupo espírita, mas era um grupo de médiuns, e nós encontramos vários grupos assim. Quantas vezes nós vamos então ali caminhando pelas ruas e encontramos panfletos colados em postes, oferecendo esse pacto com o mundo espiritual em troca de uma amarração, de uma relação, de fazer qualquer tipo de trabalho, ou seja, expressões que são bastante conhecidas, fazendo então com o mundo espiritual esses tipos de pactos. E ali então, independente da propaganda, independente do encarnado que pede o serviço, nós falamos da relação do médium com o mundo espiritual, nessa parceria bastante negativa, porque as parcerias com o mundo espiritual são uma necessidade que nós temos para fortalecermos cada vez mais as nossas relações. Nós tínhamos, por exemplo, Divaldo Franco com Joana de Ângelo e outros espíritos, são parcerias. Nós tivemos ali Chico Xavier com toda aquela legião de espíritos que se comunicavam através dele, também são parcerias. E dentre outros médiuns que vão ali trabalhando, grupos mediúnicos, o nosso grupo mediúnico tem uma parceria com o plano espiritual,
Então, da mesma forma que você tem uma parceria nobre, você pode ter uma parceria negativa. E isso vai gerar ali consequências sempre dolorosas. Então aqui que nós vimos foi uma breve observação então desse grupo, encontrando, né, esses espíritos. O detalhe é que quando nós falamos em grupos mediúnicos, nós falamos então da mediunidade ostensiva. Mas quantas vezes, voltando então para essas instituições que nós vemos hoje, há essas relações sem que não haja uma mediunidade ostensiva, mas existe ali uma relação de um mundo físico com o mundo espiritual, em nome da fé, em nome de promessas, que criam os mesmos vínculos. Nós tivemos, por exemplo, né, nas obras de André Luiz, nós já estudamos sobre isso, e também lá nos textos de Dona Ivone, sacerdotes que no passado viviam aquela sensação de poder, né, viviam aquela posição de poder, viviam aquela posição de líderes religiosos que chegaram no mundo espiritual e sofriam absurdamente. Me lembro do livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone, quando ela falava, né, que em desdobramento ela encontrou com um sacerdote que fazia parte de um grupo onde eles usavam batinas pretas e reclamavam o poder porque eles fizeram tudo pela igreja e que no plano espiritual eles sofreram e acabaram então, diante desse sofrimento, se tornando espíritos endurecidos e perversos. Que foi necessário um trabalho difícil de resgate dessas consciências para tirarem daquela posição e a partir dali, porque a gente pensa assim, né, o espírito foi resgatado. E aí então a gente acha que simplesmente dizer que ele foi resgatado já é o suficiente para ele começar a desfrutar da felicidade. Na verdade, esse resgate significa que ele foi então despertado. A consciência dele foi despertada, ele demonstrou interesse em sair daquela posição e agora começa o processo de reconstrução. E quantas vezes agora, nesse processo de reconstrução, nós temos ali um caminho repleto de dificuldades, repleto de dor, como consequência daquilo que ele vivenciou. Quantos espíritos viveram, né, de padres, pastores, médiuns, líderes religiosos diversos que chegam no plano espiritual e acabam depois sofrendo as consequências porque viveram tudo isso. E na verdade eu me recordo, né, que eu conversava com o Dr. Herman, espírito, né, lá numa instituição no Rio de Janeiro, a Casa do Caminho, e eu conversava com ele então e ele falava sobre essa questão de quantos e quantos palestrantes foram no passado exatamente esses mesmos homens que usavam essa palavra, esse discurso, para desviar pessoas para o seu próprio benefício. E agora, entre aspas, como castigo, se tornaram palestrantes para agora difundir a mensagem correta. Então, médiuns, palestrantes, servidores diretos, né, diversos, em várias instituições, fazendo realmente ali o trabalho nobre, na verdade é um trabalho de resgate, não são espíritos evoluídos. Que a gente pensa assim, nossa, mas que espírito nobre, ele faz um trabalho tão bonito. Na verdade é assim, se ele não fizer aquilo, ele vai cair de novo, porque ele já caiu e aquela é a oportunidade de reconstrução que ele tem. Então a gente começa a mudar a imagem, né? Eu brincava, né, quando a gente estudava o livro dos médiuns, que quando o indivíduo fala assim, né, o que você faz na casa espírita? Eu sou médium. A gente olha para ele e fala, bem feito. Não é assim, parabéns, nossa, mas que posição bonita, é bem feito. Porque hoje a sua mediunidade não é uma mediunidade nobre, é uma mediunidade de resgate. Porque é assim que você teve a oportunidade de aprender. Então todo aquele que é médium, que se acha importante, porque é ali a grande estrela do centro espírita e coisa e tal, na verdade está com um rótulo, né, de devedor. Que na verdade ele está pagando as dívidas que ele tem ali. O braço colocou ali, né? Só que quando, né? Ali em cima, né? Por 3 vezes fui avisado que eu tenho uma grande proteção do mundo afro, né? Passei a viver sem medo, né? Só que amolo eles pra caramba, né? Na vigília na minha casa, né? Vai chegar a hora, né, Braço? Fica assim então, Braço. Lembra daquela proteção? Ela custou tanto. Vamos lá agora. O Flávio colocou, né, antigamente a gente falava bonito, né? Sem conteúdo.
hoje, pelo menos, estudando, tem um pouco de conteúdo para passar, né? Hoje a gente fala feio, né, Flávio? Mas com conteúdo, já é alguma coisa, né? Marral, bom dia. Então, meus amigos, fechando aqui então esse nosso texto, eu não vou começar aqui o 28, porque dentro do nosso cronograma aqui a gente vai acabar passando rápido por ele, mas o capítulo 28 ele fala de efeitos físicos. Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu vou ter que começar ele agora, porque ele é enorme, esse capítulo. Vamos então passar por ele já. Eu vou ter que fazer 2 vezes ele, então eu vou aproveitar agora esse tempinho que nos resta, para a gente pelo menos fazer a introdução, porque a gente não vai conseguir fazer ele todo amanhã. O Brás colocou, tem um tal pai Joaquim das Cachoeiras que sempre estou chamando ele, né? Pois é. Vai chegar depois e falar assim, ei Brás, eu sou aquele. Precisa começar, senão não vai dar tempo, Didima. 28 efeitos físicos, vamos lá. 20 horas haviam soado no relógio terrestre, quando entramos em acanhado apartamento, no qual se realizariam trabalhos de materialização. Então nós falamos aqui agora de grupo doméstico, um grupo mediúnico doméstico para fazer um trabalho de materialização. Tanto Hilário quanto eu não desejávamos encerrar a semana de estudos sem observar algum serviço dessa natureza em companhia do assistente. Estou lembrando que toda a história que aconteceu aqui até agora aconteceu durante uma semana. Né? Um tempo pequeno, mas com tanto conteúdo que a gente nem percebeu o tempo passar. De outra feita, acompanháramos experiências dessa ordem, assinalando-a em registro de nossas impressões. Missionários da Luz, é colocado aqui, né, que lá no Missionários da Luz tinha ali, eles acompanharam algumas experiências de materialização. Contudo, os ensinamentos de Aulus eram sempre expressivos e valiosos pelos fundamentos morais de que se revestiam, e suspirei pelo instante de ouvi-lo discorrer sobre os fenômenos físicos que nos propunhamos a analisar. Aqui o detalhe também que vale a pena a gente destacar é que André Luiz, lá em Missionários da Luz, deixa eu ver aqui, qual é a ordem, pesquisem para mim por favor, qual é a ordem de publicação do Missionários da Luz? Que livro, qual é o número desse livro na sequência de André Luiz? Só para a gente poder saber, porque eu quero comentar com vocês que muitas vezes André Luiz, como um aprendiz, como um mero aprendiz, ele era um espírito que observava, mas não necessariamente compreendia, não apenas o fenômeno em si, mas as suas consequências morais. Então, o André Luiz, que nós vemos agora aqui nos Domínios da Mediunidade, terceiro, Nancy, obrigado. Então, quer dizer, do terceiro livro para cá, se passaram alguns anos. Então, aquele André Luiz do começo de Nosso Lar, do começo, depois dos Mensageiros e depois do Missionários da Luz, já não é o mesmo. Esse André Luiz que tem aqui, ele é um trabalhador, ele tem mais compreensão. Então ele coloca assim, né, de outra feita, acompanháramos experiências dessa ordem, assinalando-a em registro de nossas impressões, que é no Missionários da Luz. Agora, tanto tempo depois, em companhia de Aulus e tudo mais, ele já olhava por uma perspectiva diferente. Então vamos lá. O recinto destinado aos trabalhos constituía-se de 2 peças. Uma sala de estar ligada à estreita câmara de dormir. Ou seja, ali, né, meio que um kitnet, né? Rapidinho o Brás colocou, né? Teve uma época em que eu compunha muitas músicas regionais, né? Certo dia um espírito afro me disse que tinha uma plateia quando eu pegava o violão, mas eles ficavam chateados, né? Quando eu ia pegar um copo. Tá, por que, Brás? Por que chateados? Me explica melhor essa parte. Ah, tá. Pois é. Né? Enquanto ia dar aquela calibrada, né, acabou chamando a atenção, né? Pois é. Enquanto tocava a música, tudo bem, né? Quando vinha aquele fluido mais tóxico, né, acabava decepcionando. Olha só a companhia espiritual como é que fica, né? E é assim mesmo, né? Infelizmente os espíritos dizem, né? Ele estava indo tão bem. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá.
O aposento íntimo, transformado em gabinete, albergava o médium, um homem ainda moço, e na sala acompanhavam-se 14 pessoas, aparentemente bem intencionadas, das quais se destacavam 2 senhoras, doentes, que representavam o motivo essencial da reunião, de vez que pretendiam recolher a assistência amiga dos espíritos materializados. Então, 14 pessoas, um homem médium, dessas 14 pessoas se destacavam essas 2 senhoras doentes. Foi mesmo, Brás? Que bacana. Olha só. Indicando-as, falou o orientador com grave entonação de voz. Venho com vocês até aqui, considerando as finalidades de socorro aos enfermos, porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano, na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sobre lamentáveis alicerces que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie, junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Então, interessante aqui, né, o que é colocado, que os trabalhos de materialização só tem sido interessante, só tem valido a pena para os espíritos esse esforço de mobilizar, né, os espíritos, essas energias, quando é um trabalho de cura, e raramente quando existe ali um trabalho de pesquisa. Fora isso, são fenômenos que não têm sentido nenhum, porque nós apenas observamos esses fenômenos com aquela visão de curiosidade, sem tirarmos o proveito que ela pode oferecer. Quiséramos alongar o entendimento, no entanto, renteando conosco, diversos obreiros iam e vinham, dando a perceber o início dos trabalhos naquela noite. A higienização processava-se ativa. O serviço reclamava cuidado. Nós já vimos também, né, sobre esse trabalho de materialização, a importância dessa higienização fluídica. Porque materialização significa doação de ectoplasma, depois reabsorção de ectoplasma, e dependendo dos fluidos que se encontram no ambiente, isso pode contaminar essas substâncias e trazer prejuízos, né, para os encarnados principalmente. Segundo os apontamentos recolhidos por nós, em outras ocasiões, aqui surgiam aparelhos delicados para emissão de raios curativos, acolá se efetuava a ionização do ambiente com efeitos bactericidas. Nós já estudamos também lá no livro, na apostila Mediunidade, Estudo e Prática, sobre os equipamentos utilizados pelos espíritos. Então são equipamentos de cura, equipamentos de higienização, equipamentos de comunicação, dentre outras que nós sequer sabemos para que serve. Mas aqui então, aqui surgiam aparelhos delicados para a emissão de raios curativos. Acolá se efetuava a ionização do ambiente com efeitos bactericidas. Alguns encarnados, como habitualmente acontece, não tomam a sério as responsabilidades do assunto e traziam consigo emanações tóxicas, oriundas do abuso de nicotina, carne e aperitivos, além das formas pensamentos menos adequadas à tarefa que o grupo devia realizar. Então nós já vimos, inclusive, né, trabalhos de casas espíritas que, para trabalho de casas espíritas, cartilhas que trazem recomendações aos médiuns. Né? Parabéns, Brás. Que bom. Então, cartilhas de recomendações para os frequentadores daquela instituição, que nós temos então assim: no dia de trabalho mediúnico não se deve comer carne, não se deve fazer uso de cigarros, não se deve ter relações sexuais, dentre outras recomendações. Isso porque, né, a gente lembra sempre que, dependendo do comportamento
é a forma como o corpo físico sofre intoxicação, assim como também a mente fica intoxicada com ideias, imagens e pensamentos. Isso pode trazer um grande prejuízo. Então não são raras as casas espíritas que apresentam para os médiuns que vão trabalhar nesses grupos recomendações de conduta, para que às vésperas dos trabalhos tenham então essas atitudes, né, mais depuradas para facilitar essa comunicação com o mundo espiritual. Atento ao estudo, Aulus recomendou-nos centralizar a atenção no gabinete do médium. Obedecemos. Ao redor, laboriosa atividade seguia adiante. Pois é, Braz, não apenas nisso, né? A gente lembra que essa parte de alimentação e a mesma coisa de ideias também, né? Que hoje a gente tem um movimento muito forte daqueles que se abstêm de carne, mas ao mesmo tempo continuam com condutas extremamente prejudiciais mentalmente, principalmente nesse período em que nós temos hoje de grandes provocações sociais, provocações políticas. Então o indivíduo vai lá, nossa, eu não como mais carne, mas em compensação, mentalmente ali existe uma podridão na sua mente, né? Então é necessário que a gente tenha uma compreensão de fazer o bom uso do corpo em paralelo ao bom uso da mente. Então esse esclarecimento ainda precisa ser bastante difundido, porque não basta apenas você adotar como uma filosofia de vida uma mudança nos hábitos alimentares, mas uma filosofia de vida que abranja também a mudança de conduta do espírito, né? Então isso traz, quando a gente vê nesses trabalhos mais sensíveis, como são os trabalhos mediúnicos, isso acaba se refletindo claramente no resultado. Ao redor, laboriosa atividade seguia adiante. Dezenas de entidades bem comandadas e evidenciando as melhores noções de disciplina articulavam-se no esforço preparatório. O instrumento medianímico já havia recebido eficiente amparo no campo orgânico, ou seja, né, os espíritos já atuaram no médium, naquele que se encontrava reservado naquele quarto, para que o trabalho fosse bem sucedido. A digestão e a circulação, tanto quanto o socorro às vísceras, já eram problemas solucionados. Então, quando nós falamos, né, o campo orgânico, digestão e circulação, tanto quanto o socorro às vísceras. Aí nós vemos, então, como é que os espíritos nos veem. De que forma que o nosso corpo funciona da perspectiva espiritual. Da perspectiva biológica, a gente pensa, o intestino está funcionando, os rins estão funcionando, o sangue está circulando, os nossos pulmões estão conseguindo ali fazer a troca gasosa, então está tudo bem. Quando a gente olha do plano espiritual, a gente vê um sistema nervoso completamente abalado, a gente vê o nosso intestino, o nosso organismo sofrendo para processar aquelas substâncias que são ingeridas. A gente vê todas as toxinas, né? O nosso fígado sofrendo com o álcool, os pulmões sofrendo com os gases que são inalados, o nosso intestino, o nosso aparelho metabólico funcionando como se fosse aquela máquina trabalhando com alta potência, já começando a apresentar sinais de desgastes, de um colapso iminente que está para acontecer. Quantas e quantas vezes isso acontece nos nossos hábitos, pelo fato de nós não termos esse cuidado. E é por isso, né, que eu comentei com vocês já em outra oportunidade, a importância de nós termos, por exemplo, né, numa casa espírita, um palestrante que fale sobre o equilíbrio mental. Até aí tudo bem que já é uma rotina, né? Mas também do equilíbrio orgânico. Pegar um educador físico, pegar um nutricionista e conversar conosco nas casas espíritas para falar sobre a importância de nós cuidarmos do nosso organismo como sendo ali aquele instrumento utilizado pelo espírito aqui no mundo material. Então, quando se fala aqui, só essas duas expressões, a digestão e a circulação, como as vísceras, e nós podemos incluir todos os demais sistemas, nós vemos então aqui de que forma que os espíritos nos observam, porque nós não vemos, e como os olhos não vê, o coração não sente, nós não temos muita preocupação.
Mas vamos lá, né? O Dudu colocou para nós aqui uma psicografia, né? Frei Ângelo de Albuquerque, né? Muito obrigado, Frei, por essa participação, por essa ajuda para nós. A mensagem vem assim: há uma mudança bem visível no processo do ser humano com relação ao entendimento do ser integral. Aquela visão dogmática que se via há tempos atrás, com os processos, as manias, as crenças que nem poderíamos dizer que era uma coisa falsa ou errada, pois a fé que alguns traziam dentro do seu ser transmutava essa fase de erros, de doenças, até de manias erradas que existiam como transtornos psíquicos que invadiam esse espírito, que ainda, devedor, trazia dentro de si. Aqui o que é colocado é que quando nós voltamos no passado e nós vemos então as práticas religiosas, as práticas espirituais, muitas vezes falsas ou erradas, a gente nem poderia considerar como equivocada, porque isso fazia parte do grau de compreensão de cada indivíduo. Ele fazia aquilo que ele achava que é certo, ele fazia aquilo que ele aprendeu a fazer, né? E diz ainda: a mediunidade hoje bem séria, que é a verdadeira atitude que um médium deva ter nesse momento conturbado, nesse período que passamos, mostra que a espiritualidade hoje caminha junto com esses irmãos, que de nada eram felizes num passado bem remoto, mas que o posicionamento sendo visto, avaliado seriamente pelo plano superior. Com tanta atitude de fazer com que isso não seja levado como uma brincadeira, mas sim com muita responsabilidade que o verdadeiro médium precisa ter e levar com suas atitudes vivas e revigoradas para que esse trabalho, árduo e às vezes até sofrido, possa tornar e trazer a mudança, a melhora, que muitas casas que hoje, nesse momento, muitas idôneas, consigam reverter o chamado mal do espírito, na luz daquele que vem buscar o auxílio promissor da presença do Cristo vivo nos nossos corações. Mediunidade é a presença viva do amor ao médium que procura melhorar o seu ser como pessoa que ainda precisa evoluir com o nosso Pai. Né? Mensagem lindíssima que trouxe para nós, mostrando a importância, né, para quem trabalha com a mediunidade ostensiva, né, ou mesmo a mediunidade intuitiva, utilizar esses recursos para a construção nobre, na verdade não é o trabalho que o médium faz. Porque quantas vezes nós pensamos assim, né? Ele é um médium que faz um trabalho tão bonito atendendo a tantas pessoas, sendo que, na verdade, que bom que ele está fazendo isso por ele mesmo. Porque isso mostra, na verdade, aquilo que se reflete no resultado do trabalho é, na verdade, aquilo que ele produz dentro de si mesmo. E aí então é aquela conquista. Se no passado ele fez o mau uso do discurso, se no passado ele fez o mau uso da mediunidade, hoje ele consegue utilizar esses mesmos recursos de um modo nobre. Então não pensemos, né? Infelizmente nós temos o médium, claro, que acaba se envaidecendo com isso tudo, mas que na verdade é uma conquista valiosa que ele deveria valorizar. Então está aqui, né, comprovando mais ainda para nós aqui o estudo, né, que nós falamos sobre essa questão da mediunidade, e nós vimos, né, nesse capítulo anterior sobre a mediunidade transviada, vimos exatamente isso, né, aqueles que vão utilizando, como nós vimos inicialmente o dirigente da instituição, do grupo, né, o dirigente do grupo tentando ajudar, mas ajudando de um modo equivocado. E nesse caso, ele é muito mais fácil. Para ele é muito mais fácil. Lembra que eu comentei com vocês que São Luís comentou lá no livro Céu e Inferno para Kardec, respondendo para Kardec, que ele disse que é mais fácil mobilizar aquele indivíduo que trabalha com energia em algo errado do que trabalhar com aquele que não tem energia para fazer nada? Nesse caso, esses médiuns que agem equivocadamente, mas pela imaturidade, pela ingenuidade, basta chegar no plano espiritual e esclarecê-lo que o trabalho dele vira de grande expressão. Então a mediunidade, para nós, ela sempre tem esse valor. E ela não é um ato de nobreza, como nós tanto valorizamos, né? Porque, como eu falei para vocês, assim como numa companhia aérea a grande estrela são os pilotos, numa casa espírita a grande estrela são os médiuns. Só que, na verdade, de estrela não tem nada. São trabalhadores que estão ali trabalhando por si mesmos. Só que precisam mudar
essa visão, para entenderem que eles estão construindo inicialmente seus próprios valores. O Dudu colocou, né, Frei Ângelo é o mentor protetor da casa que frequento, que ajuda os médiuns no nosso trabalho mediúnico. Né? Tivemos a honra e o prazer de ter aqui no nosso grupo, né, Dudu? Muito obrigado pela participação. Então, pessoal, só para a gente poder fechar aqui o nosso estudo de hoje, já estourou aqui o nosso horário, só para a gente ver aqui o início do trabalho, aí nós paramos aqui para continuar amanhã, para continuarmos amanhã. Então ele coloca para nós aqui, né, que André Luiz, então, ele observava agora com um olhar mais apurado, mais experiente, né? Agora interessava-nos a mediunidade em si. Intentávamos analisar-lhe o comportamento em suas relações com o ambiente e as pessoas. E para isso, a nosso parecer, nenhuma ocasião melhor que aquela em que dispunhamos da colaboração segura de um amigo competente e devotado, qual o instrutor que nos acompanhava solícito. Então a gente para aqui agora. Apagada a luz elétrica e pronunciada a oração de início, o agrupamento, como de praxe, passou a entoar hinos evangélicos para equilibrar as vibrações do recinto. Então nós paramos por aqui, que agora é o início dos trabalhos, e amanhã então a gente acompanha esse trecho depois dessa introdução. Algo bastante interessante para nós, né? O Braço colocou, Luiz Sérgio diz que vem comitiva do além colher ectoplasmas nos centros para utilizar nos tratamentos por lá, mas se tem 10 médiums, apenas 1 ou 2 têm condições de doar, né? Pois é, né, Brás? Existe ainda um compromisso social das pessoas com as instituições, mas não necessariamente um comprometimento espiritual. Isso significa que nós nos comportamos de uma forma dentro da casa espírita e fora dela nós temos uma vida normal. Normal no sentido pragmático da coisa, né? A gente faz aquilo que interessa para nós. Então há necessidade de um alinhamento daquilo que nós fazemos dentro e daquilo que nós fazemos fora, para que a gente possa manter sempre esse padrão elevado onde quer que nós estejamos. Aí sim, aquele que trabalha nesse campo espiritual vai ter uma resposta muito positiva, uma resposta bastante nobre, né, naquilo que ele realiza. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui, então, nós temos aqui Efeitos Físicos, capítulo número 28,